Como Tá não se- conseguindo apresentar aí? Você está conseguindo ouvir minha voz bem? Perfeitamente, tá tudo direitinho. Então tá, eu coloquei aqui para gravar no meu computador, então eu vou de novo agradecer a vocês, ao núcleo, aos secretários e a todo o pessoal envolvido no evento. E vamos ver agora se rola aqui o compartilhamento de tela, que às vezes dá problema e não vai. Mas vocês devem estar me vendo aí, né? Tá entrando Jorge, tá perfeito. Tá bom, então. Para poder facilitar o fluxo aqui, eu vou desligar a câmera e depois eu ligo de novo, tá? Porque eu acho meio que desnecessário durante a apresentação. Mas enfim, quando a Cláudia me convidou, eu fiquei pensando assim, o que, que eu devo falar, né, já pro núcleo, já que as pessoas elas têm algum entendimento já em relação ao conteúdo e o que, que poderia acrescentar. Então eu peguei um dos módulos que eu já tenho dos mini cursos que eu apliquei, que a Cláudia é inclusive vice-coordenadora desse projeto, e tentei colocar ele de uma maneira mais sucinta e eu vou falando, né? Primeiro, inicialmente, eu vou falar sobre os tipos de artigo, né? E depois vou falar para vocês que é importante a escrita, né? Falar das modalidades de algumas normas e apresentar algumas dicas. Então, basicamente é isso que a gente vai falar nesse encontro. Como tem muitos slides, mas os slides eles são muito de imagens, né? São figuras ilustrativas. O que tem de texto é o que tem que ter para poder a gente conseguir entender, né, em relação à organização dos artigos. Então a gente vai falar de umas dicas iniciais, o que compõe os artigos, né, os tipos de artigos, os fatores para algumas rejeições em revistas e estratégias de publicação, que é o que eu acho que interessa a maior parte desses últimos itens para vocês. Então o que acontece, né? Quando a gente vai falar em artigo, quando você vai olhar a norma, né, da ABNT que fala o que são artigos, né? Diz lá que artigo discute uma ideia, método, técnicas, processo de resultados de pesquisas de diversas áreas do conhecimento. Então, uma pequena parcela do saber, né? São pequenos estudos que muitas pessoas às vezes têm problema de reduzir. Eu, quando comecei a escrever artigo há muito tempo atrás, eu tinha problema em tirar coisas do artigo. Hoje não, hoje eu consigo arrancar muita coisa fora e inclusive sintetizar muito rápido as coisas que eu estou lendo. Mas isso é porque é com o tempo, a prática. Então, às vezes vocês estão trabalhando, estão muito tempo na prática e não tem a prática, né, de ficar escrevendo o tempo todo. Isso é uma coisa da academia. Então é importante a gente ter essa aproximação. Então artigos são isso, são geralmente regidos por normas. Ainda existem revistas que aceitam artigos na BNT. Eu falo se ainda, entre aspas, porque isso não significa um retrocesso, porque a norma, a revista quem dita, né? Existem alguns parâmetros para poder estar indexada em algumas bases que exigem que seja Vancouver. Mas tem revistas que estão indexadas em ótimas bases aí e elas são APA ou outras ainda são ABNT. Então, artigos são comunicações curtas, ó, de 5 a 10 páginas, com o propósito de colocar, né, para vocês informações especializadas, resultados de sondagem de pesquisas, para vocês, para nós, para todo mundo, e informações atualizadas. Então, o que acontece, da primeira coisa para a gente falar em relação à rejeição dos artigos é isso, né? Fiz um curso uma vez com uma editora da revista latino-americana de enfermagem e ela tinha falado, olha, a taxa de rejeição é alta porque os artigos não interessam muito, porque são temas que já são muito discutidos. Então, às vezes você fica, né, pode ficar, como é que eu vou dizer, esqueci a palavra agora. Você pode ficar um pouco desanimado, né? Digamos assim, porque eu não consegui publicar esse artigo numa revista boa. Mas o primeiro questionamento que deveria ser feito é: esse tema é um tema de algo que é novo, né? Que traz alguma informação, que acrescenta algo ao conhecimento, que vai ser relevante e uma revista vai se interessar, né? Então, o número de páginas e o número de caracteres, por exemplo, que a gente está falando aí do que são artigos, variam muito de revista para revista, né? Tem revista que vamos colocar lá 4.500 palavras, 4.500 palavras, outras vão falar em caracteres. Então cada um fala de uma forma de estrutura. Mas basicamente, segundo a BNT, com um monte de asterísticos ali, na parte pré-textual a gente tem título, subtítulo, nome dos autores, resumo, né, na língua do texto, palavra-chave na língua do texto,
Aí vem introdução, desenvolvimento, conclusão. Segunda BNT. Pós-textuais, você vai ver lá embaixo que vai ter o resumo em inglês ou na língua estrangeira. Né? Pouquíssimas revistas colocam o resumo em inglês no final. Né? Então isso ainda é um resquício da BNT. Às vezes a revista é até Vancouver, mas ela tem um resumo em inglês no final, que estava tentando seguir aí a norma da BNT e modificou, e isso ficou como norma da revista. Uma coisa também que é importante a gente falar é que são normas das revistas, porque às vezes as revistas elas colocam lá a revista a norma é a BNT. Aí você segue lá tudo certinho, a pessoa pede para corrigir uma coisa que na BNT já é daquele jeito que você fez. Então isso é uma coisa que a gente observa, né? Vancouver, por exemplo, né? Se você vai investigar na internet, tem revistas que dizem que tem citação direta em Vancouver, né? E outras dizem que isso nem existe, né? É somente o número. Então, quando você vai investigar lá a norma de Vancouver, como ela foi traduzida e colocada lá, você não vai encontrar a citação direta em Vancouver. Então, que eu estou tentando falar isso, da estrutura do artigo e tudo mais, que os artigos eles devem ser escritos em ABNT, né? De uma forma que você consiga mexer no texto durante toda a construção. Né? Ah, eu não quero fazer tudo certinho. Tudo bem, mas coloca pelo menos dentro do parênteses o nome do autor e ano para você não se perder e assim você conseguir mexer os parágrafos, colocar texto para cima, para baixo, modificar, recortar, colocar coisas da justificativa no lugar que você quer, tirar da justificativa, colocar para discussão, algum texto que da discussão poderia vir para a justificativa. Agora, em ABNT você consegue fazer isso, né? Em Vancouver é muito difícil, porque requer uma renumeração. Então, isso aqui é a estrutura. Eu já falei uma dica logo inicial em relação a isso. Então, assim, isso aqui é o que a gente vê, né? Primeira parte daquele quadro. Então, a gente sempre observa lá que tem título, nome dos autores, resumo nas 3 línguas, que aí vai depender da revista. Como falei para vocês, a BNT, o resumo seria no final. E os descritores, que também você tem que entrar em site de descritores para poder confirmar se as palavras que você está utilizando são descritores ou sinônimos. Né? Então, por exemplo, ventilação mecânica não é um descritor. Mas se você colocar lá, você vai ver respiração artificial é o nome correto, mas ventilação mecânica é um sinônimo. Então você pode usar? Pode. Entendeu? Por exemplo, você vai colocar lá estresse, não vai aparecer sozinho, vai aparecer estresse no trabalho. Né? E aí, como eu sempre faço estudo na linha de saúde do trabalhador, então às vezes você quer colocar e existem sinônimos, existem aspectos psicossociais, esgotamento no trabalho. Então, às vezes você pode utilizar alguns descritores que estão lá. Isso aqui é mostrando a forma para vocês. Então, se for um artigo de. Eu não lembro agora se foi de revisão ou se foi de campo, mas faz muito tempo já saiu. Aí falando da relação de estresse e resiliência do profissional de enfermagem. Acho que foi um trabalho de residência. Então aqui vem mostrando o resumo em inglês, resumo em português e resumo em espanhol. Essa é a norma da revista. Então na época a gente utilizava essa estrutura na revista da Unirio. Deve ter modificado alguma coisa ou outra. Então as referências, por exemplo, elas são elementos obrigatórios, né, do artigo. Né? E muitas vezes as pessoas deixam referência para fazer por último. E chega até o passo de muitas pessoas não perderem a paciência e pagar a bibliotecária para poder fazer, ou alguém que entenda do assunto para fazer as referências do artigo. O que acontece é que se você toda hora ficar fazendo isso, igual eu falei pra gente que está na academia, toda hora escrevendo e fazendo isso, chega um momento que você praticamente decora a sequência de coisas. Na minha cabeça já aparece volume, número, página e ano. Então eu já sei que tem que estar assim tudo, já sei onde vão estar as vírgulas e você acaba fazendo aquilo de forma automática. Muitas pessoas, a gente até fez um curso, né, também um mini curso falando do Zotero, que é um recurso que ajuda a fazer essas referências automaticamente. Eu fiz o curso, né, junto com a minha mestranda, mas eu sou muito crítico porque ele requer uma certa habilidade, a pessoa tem que saber mexer em computador e as referências no final não saem perfeitinhas, né, tem que ficar ajustando. É igual o Cielo, né, quando você copia lá como citar esse artigo, né, aí você vai olhar, tem coisa ali que não está totalmente na norma da BNT. Então a gente tem que tomar cuidado e olhar e corrigir. A gente fica só pensando quem foi que fez aquilo ali, né? Porque tem coisas que não estão batendo. Então, o artigo, quando a gente fala de TCC, e vocês, quando a gente está falando de TCC, de trabalho de conclusão de curso, tipo dissertação, tese, né, monografia, o que for,
que é importante dizer isso porque vocês estão fazendo provavelmente ou estão tentando construir ou vão construir, né, artigos que vão partir dessa monografia de vocês. Então, né, numa disciplina que eu dou aula no mestrado de saúde coletiva, eles estão fazendo cada um revisão ou início já de um artigo com coleta de dados que eles já têm. Então eu acompanho eles toda semana, eles vão lendo, a gente faz tipo oficinas, a gente vai lendo, né, o trabalho deles e vai ajudando a corrigir, e a gente vai vendo se essas dicas estão sendo colocadas em prática. Aí eu estou dizendo isso porque o que acontece? O artigo ele pode ser escrito concomitante, né, a sua monografia, a sua dissertação, a sua tese, também pode ser feito depois, né, ele é exigido muitas vezes como trabalho de conclusão de cursos de alguns cursos, né, como um produto, né, e os trabalhos escritos devem ter um contexto ligado à atualidade. Aí que está o maior problema, né, que eu falei para vocês lá do início, que é o primeiro fator de rejeição, atualidade e algo original. Então, por exemplo, as revistas top de linha, né, elas vão querer coisas originais, né, que são uma coisa nova e tal. E as revistas, vamos dizer assim, que estão abaixo um pouquinho, né, não é a categoria de top de linha, elas vão querer coisas ligadas à atualidade. E a gente está vivendo uma pandemia onde todo mundo praticamente só quer falar de Covid, né? A gente estava até na reunião ontem, a Cláudia está aí, e aí uma das professoras falou uma coisa que é muito interessante, né? Porque hoje em dia, se você não fizer pesquisa e tiver entre parênteses, né, na Covid ou relacionado à Covid, é muito difícil conseguir algum tipo de financiamento, né? Porque parece que esqueceram das outras coisas e só existe Covid, né? Infelizmente a gente tem que ligar a televisão e ouvir o tempo todo isso, mas a gente também tem que se preocupar com as outras doenças, as outras pessoas que estão adoecendo e morrendo, que a gente não sabe nem o que está acontecendo com elas, porque tudo é Covid, né? Então eu fico só me questionando assim, cadê a dengue, cadê a zika, o que aconteceu com as outras doenças, né? Simplesmente sumiram. Então assim, tem que estar ligado à atualidade? Sim, mas não adianta só estar ligado à atualidade se não tiver uma reflexão crítica, não vai resolver. Entendeu? Então, às vezes a gente pode fazer um trabalho que ele está muito ligado à atualidade, mas ele não tem profundidade nenhuma, que é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, isso aqui eu acho que já está claro, né? Monografia é algo que é muito... dá para você marcar posições, ela é grande, ela tem espaço, o artigo não tem, e o artigo ele é pequeno e segue partes, né? Ele segue um aspecto, um pedaço da sua monografia que você pode utilizar ou não. Por exemplo, quero fazer um artigo só da revisão. Legal. Quero fazer um artigo só da parte do meu objetivo número 1. Então, é assim, no doutorado, eu tive que fazer, né, o trabalho em formato de artigo. Então, foi muito difícil, né, porque eu acho que eu fui um dos primeiros lá a fazer dessa forma. E é muito difícil você comprovar uma tese, uma teoria escrevendo artigos, né? No fim eu escrevi os 5 artigos, no final você tem que fazer uma conclusão de que você chegou, né? E aí você fica naquela assim, precisa de uma discussão, mas para fazer a discussão daquilo tudo que você já discutiu em cada artigo, né? Então fica repetitivo, então só fica na conclusão. Então assim, é uma limitação, mas em compensação, a cada artigo que você escreve, né, para sua dissertação, para sua tese, automaticamente você já colocou ele para rodar por aí para ver se alguém aceita, né? Então, quando eu estava, acho que no primeiro ano do doutorado, já tinha um artigo publicado de revisão, né? Aí no segundo ano já tinha outro. E quando me formei, eu já tinha 3 artigos de 5. A gente tirou, acho que um da tese, e aí ficaram 4 artigos, e um último artigo a gente retirou, achou que ficaria interessante na tese. E isso é importante porque é uma forma de a gente pensar, né? Como que esses artigos sendo produzidos concomitantes às dissertações e teses, eles podem ser inseridos mais rápido para outras pessoas lerem. Então, os artigos em geral, eles têm título, resumo, introdução, a metodologia, resultado, discussão ou conclusão. Por que eu coloquei ou, né? Porque como eu dou muita aula na área de saúde coletiva, as revistas de saúde coletiva, muitas delas, né, não têm conclusão. Inclusive algumas revistas, né, estrangeiras, não muito para cá, para a nossa área da América Latina, mas para a Europa, Estados Unidos, não tem conclusão. Então, você vai ver lá assim, discussões, né? Aí vai ver a discussão, o que foi encontrado, a relação
né, do pontual daquilo que você encontrou com o contexto específico e amplo, e uma conclusão que está ali dentro da discussão, né? Não está como sessão separada. É isso que eu estou tentando dizer. Tá? Por isso que eu coloquei aqui discussão ou conclusão. Então, dúvidas, se vocês não falarem agora, anota aí para o final. Continuar. Então, essa parte aqui inicial, só falando da estrutura, tá? Para a gente ter uma noção do que a gente encontra por aí. Agora eu vou continuar falando, dos tipos de artigos. Né? Existem vários tipos de artigos. Vocês já devem ter visto por aí, né, revistas que trazem artigos de revisão, né, que muito pouco considerados. Se você olhar a escala, por exemplo, da avaliação desses artigos, né, por peso deles, né, de importância científica, né, vamos dizer aí a escala de classificação, né, de Oxford, né, existe a da Joanna Briggs também, né, então quando você vai olhar, você vai ver que a revisão de literatura está lá embaixo, né, e algumas dessas classificações nem existe, porque a revisão de literatura é considerada uma revisão, ela não traz nada de novo, né, de conhecimento científico. Então ela é importante do ponto de vista de rever o que a gente construiu em pesquisa durante 1 ano, 2 anos e atualizar um leitor que esteja procurando fazer um trabalho semelhante. O artigo original ele parte, né, de publicação de temas e abordagens originais, ou seja, aquilo que você foi para o campo e levantou, fez esse levantamento e coloca ali, né? E o artigo original já vai ter uma força de evidência, né, científica maior, muito maior do que o de revisão de literatura. Inclusive as pesquisas feitas em laboratório com animais, ratos e tudo mais, eles também estão numa classificação de força de evidência muito baixa, lá embaixo, na base da pirâmide, né? Porque muitas vezes não tem valor científico, né? Deixa eu ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Evidência, pirâmide. Vão aparecer vários aqui, né? Mas eu queria mostrar qualquer um aqui só para a gente ter uma noção. Vamos ver esse aqui. Então você vê, ó, o que é meta-análise? Né? Daqui a pouco a gente vai falar desse tipo de estudo. Né? Olha aqui, estudo transversal, relato de casos. Estudo transversal é o tipo de estudo que eu mais faço, né? Que é a coleta rápida de informações. Né? Você tem uma foto instantânea. Nessa modalidade de classificação aqui, ela já fica lá embaixo. Né? Quando você olha, por exemplo, esse daqui, que eu acho que é do Joanna Briggs, ele já traz uma ideia de que a força de evidência... Vamos ver se abriu aqui. É muito difícil. Esse aqui parece de Oxford. Deixa eu ver esse. Nível de evidência e comparação. Que parece que tem vários, né? Eu queria que abrisse essa figura aqui. Como é que abre essa figura? Abrir mais a nova guia. Isso que é aqui. Então aqui já aparece, ó. Então, por exemplo, ó, editorial, ideias, opiniões, estudos com animais, ó, estudo in vitro. Então, por exemplo, a ivermectina mata coronavírus in vitro. Legal, mata mesmo. Mas qual é a força de evidência disso para ser aplicado com o ser humano? Olha lá embaixo. Né? Nem D nem o nível 5 está. Então a gente não pode pegar um remédio que funciona in vitro e dar para seres humanos, porque precisa passar por toda essa escala aqui, até chegar lá em cima, no maior poder de análise para a criação, né, de artigos. Então, quando fizeram aquele estudo da cloroquina, né, que estava todo errado, a primeira pergunta é: como que eles fizeram uma revisão com meta-análise do uso da cloroquina para a Covid se não existem ensaios clínicos randomizados no mundo para a Covid-19 utilizando cloroquina? Então, fundamentalmente, o estudo estava errado. Não poderia ser validado. Mas a questão é por questões da política, a gente vê as pessoas vão fazendo cada loucura que vão dizendo que o estudo é assim. Aí, na verdade, foram lá e falaram, não é isso. É, na verdade, um estudo de levantamento, uma descrição do que aconteceu, né? Então, se é isso,
né, que é um estudo de caso, ele continua aqui na D. Ele não tem evidência para poder ser utilizado como uma verdade. Então aqui eu estou falando para vocês, ó, por exemplo, a revisão sistemática de literatura, ó, com homogeneidade de ensaios clínicos, ela é 2A, né? Então você vê, ó, revisão sistemática de literatura com homogeneidade de ensaios clínicos, né? Aqui ela fala randomizado intervalo de cadê? Com homogeneidade de ensaios clínicos, tá? De ensaios clínicos. Então ela pode ser de caso controle, né? De estudos de controle, né? Ou seja, que tem caso, né? E que tem controle e tudo mais, né? E ela pode estar classificada aqui, ou se você fizer a meta-análise, que é a reunião de todos esses estudos aqui, que são supra-sumo do poder, é que ele vai estar no topo da pirâmide. Então, estou explicando isso porque o que acontece? Daqui a pouco a gente vai falar sobre um tipo de artigo, né, que todo mundo fica colocando o nome e o nome está errado, né? Seria você falar que você fez a revisão sistemática e na verdade você está fazendo uma revisão narrativa ou uma revisão integrativa ou uma revisão sistematizada, mas não sistemática, porque a revisão sistemática depois de uma etapa você vai ter que ver se é homogêneo essas obras, né, ou se elas não são homogêneas. O que significa isso? Se todas são ensaio clínico randomizado, se todas são estudo de coorte e elas são baseadas em estudos epidemiológicos. Então as pessoas estão às vezes falando besteira quando falam de revisão. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, relato de caso apresenta os resultados de levantamento sobre situação especial, né, a fim de conhecer experiências e técnicas. Inclusive, os relatos de caso também passam pelo comitê de ética, vocês devem saber disso. Existem artigos curtos de comunicação, né, que aí é feito com o editor, né, ou quando o editor convida para você fazer algum artigo desse tipo, ou quando você quer expor, né, um resultado de uma pesquisa de forma parcial, né, que antigamente era muito comum as pessoas publicarem nota prévias, agora está sendo menos comum, que precisa ser divulgados rapidamente, né, esses conteúdos precisam ser divulgados rapidamente. Então, artigo de reflexão, o editorial que eu estava explicando que poderia estar dentro daquele outro é quando o editor te convida para você fazer um editorial, né? Membro do comitê, e você escreve um editorial. O artigo de reflexão, que poderia ser chamado de ensaio também, algumas revistas ainda aceitam. Então ele apresenta resultado de uma pesquisa de uma forma analítica ou a sua interpretação sobre algum fenômeno, né? Alguma questão específica, mas com fontes originais. Então, esse artigo de reflexão, ele pode ter metodologia, alguns não apresentam a seção metodologia, né? O correto seria material e método. Metodologia é o nome da disciplina que estuda material e método. Muitas pessoas falam metodologia. Também, assim, é um nome genérico, entendeu? Mas não está errado, mas o mais correto seria material e método. Então aqui a gente vendo, por exemplo, um relato de experiência, né? Então, educação em saúde mental no ambiente escolar, o relato de caso. Então foi um trabalho que a gente fez. Aqui, ó, Cláudia Messias Bolsonaro também estava nesse e eu lá por último. E aí os alunos que fizeram, né? Foi ideia deles, então só ajudei a fazer. Então o que acontece, ó? A gente veio falando no resumo, né? O que foi feito. E se você observa bem, tem aqui a parte do método, ó, fala das experiências e tal, depois os resultados, o que foi feito e a conclusão. Então a gente vai ver que o resumo ele tem que ter elementos, né, do início, meio e fim, sendo que o meio é representado pelo método e os resultados. Teve uma revista aí, eu não sei nem, acho que pode ser a revista que eu e a Cláudia também a gente publica bastante lá, mas eu acho que existe uma revista que ela tem discussão no resumo. Eu nunca tinha visto isso, né? Mas faz parte, né? Então por isso que estou falando, sempre olhe as normas da revista, mas o básico é isso aqui, é ter esses elementos. Aqui vem mostrando que foi o relato de caso, só a estrutura para vocês verem, né? Vem, tá vendo? Os resumos, nome dos alunos, né? E dos autores e o conteúdo em si. Que depois a gente vai falar um pouco. Aqui vem o relato de experiência, que são os resultados, né? A discussão do que foi feito e a conclusão. Então, qual é a parte mais importante do artigo? Os resultados e a discussão. Você fez uma introdução ótima, mas quando você chega na discussão, nada aprofunda, nada muda.
né? Não tem nada de interessante. E conclusão sempre é bom ser pequena, porque é repetitivo, né? Já se alcançou tudo no resultado e na discussão, né? Mas muitas pessoas, principalmente na enfermagem, escrevem muito na conclusão. E conclusão, por exemplo, não é o local onde você, por exemplo, pode citar autores, né? Então aqui vem mostrando aquele outro artigo, ó, mesmo esquema, título, resumo, introdução. Já aproveitando que é o que vocês, como que se lê, né, um artigo, né? A gente vai ver muita coisa importante, principalmente no resumo, para ver se aquilo que foi escrito te interessa para você colocar para o seu objeto, para a sua dissertação, né? Inclusive foi a aula de ontem com o pessoal do mestrado, foi como ler o artigo, né? Como interpretar o artigo. Então uma coisa que a gente poderia pensar assim, primeira coisa, o título ele tem algo que te interessa? Segunda coisa, o resumo bate com esse título, principalmente os resultados? Porque, por exemplo, se você diz que quer estudar a relação do estresse e a resiliência profissional de enfermagem, o seu resultado tem que trazer isso, um pedacinho no resumo, mas o artigo vai estar falando disso. Então fala, né, aqui um pedaço, né, uma coisa, né, um aspecto falando dos condicionantes, né, dos condicionantes de saúde e bem-estar e tal, mas aqui no resumo não tem elemento suficiente para eu dizer que foi feita uma relação, né? Mas isso também tem a ver com o número de caracteres da revista, tá, gente? Então, por exemplo, chega lá na hora é 149 palavras, 150 palavras, então a gente às vezes não consegue botar tudo. Mas como você vai ler? Você tem que ver isso, a relação do título, olha o resumo, será que bate? Ah, bateu, ou vou dar uma chance. Dá uma olhada na introdução, principalmente no objetivo, e se tem a pergunta de pesquisa, né, que o pessoal foge muito dessa pergunta de pesquisa, e alguns, né, falam até como questão norteadora, mas o nome correto é pergunta de pesquisa ou problema de pesquisa, porque questão norteadora não é isso. Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é. Então, por exemplo, neste trabalho aqui, se a gente fosse falar, né, qual seria o problema de pesquisa, né? Então seria, existe relação, né, entre o estresse no trabalho e a capacidade de resiliência do profissional de enfermagem? Não sei, vou descobrir. Né? E quais seriam as questões norteadoras? O que é estresse? O que é resiliência? O que compõe, né? Quais elementos compõem a equipe profissional de enfermagem? São perguntas para poder chamar a atenção do leitor. E muitas vezes as pessoas enchem a introdução de pergunta, mas não tem a pergunta primordial que tem a ver com o título, com o objeto e que ela precisa ser respondida. Então isso também é uma outra dica muito válida para vocês. Então aqui nesse trabalho foi uma revisão. Ó. Então vamos ver aqui se aparece pergunta em algum lugar, né? Tô procurando aqui, eu nem lembro mais desse trabalho, mas eu lembro que foi que deu bastante trabalho, né? Ó, aqui fala da relevância, aqui fala também de relevância, da importância. Indagou-se, aí eu acho que lá em cima cortou, né? Mas eu acho que aqui aparece. Vista a importância para tudo desse tema para o profissional de enfermagem, indagou-se, eu cortei, mas aparece uma pergunta aqui em algum lugar, né? E provavelmente deve ter aí o objetivo de ver se na literatura essa pesquisa ela levanta esse conteúdo para poder fazer essa discussão. Aí a gente vai para o resultado de discussão, né? E aí o que você vai procurar no resultado na discussão? Se aquilo bate, né? Se esse conteúdo que está dito lá no resumo e no título e na introdução, se ele bate. Né? E aí você vai ver o que mais te interessa para você aproveitar para a sua dissertação, tese ou para escrever o seu artigo. Né? Então você vai recortar algumas partes para depois você aproveitar. Né? Perguntas que sempre fazem relacionado a isso. Eu estou lendo esse artigo, achei uma passagem muito interessante e vem falando aqui que vários autores concordam na potencialidade da resiliência na formação dos profissionais de enfermagem. Aí foi 8 e 10. Né? As pessoas falam assim, em ABNT o que eu faço? Né? Você poderia fazer uma PUD, né? Poderia dizer que você citar aqui o 8, né? Pegar daqui o 10, né? Então você até poderia fazer isso, né? Usando a PUD, né? Dizendo que pegou de uma obra que não foi aquela, né? Final, né? Então, por exemplo, eu recorto daqui e digo que foi citado por fulano de tal. Mas em Vancouver isso não existe. Então essa pergunta que vocês sempre fazem é
Como é que eu faço então? Você vai citar a obra mais nova. A obra mais nova é esse artigo que está na sua frente. Então você vai citar essa obra que está dizendo isso. Pode falar. Jorge, posso contribuir ou não? Claro, pode falar à vontade. Quem está falando aqui é Cláudio, tudo bem? Oi, Cláudio, tudo bom? Só para fazer aqui um parênteses, né? Porque assim, tem alguns trabalhos que não gostam muito de utilizar o APUD, né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Porque às vezes pega algum trabalho, monografia, algumas questões desse gênero, né? Que tem assim uma chuva de APUD. E para muitos editores ou até mesmo orientadores não tem assim bons olhos em relação a isso. Então a gente deve de uma certa forma, dependendo da obra, né, pegar a obra original. Né? Então, para se atentar um pouco a isso, né? Mas é isso aí que você está falando mesmo. Mas dependendo aí da revista, do periódico, enfim, não é muito bem quisto. Né? Então, só para fazer essas considerações. Ótimo, é isso mesmo. É o que eu estou tentando falar aqui é justamente isso. Dúvidas que trazem. Usa o APUD? Aí minha resposta é não. Você vai citar a obra mais recente. Qual é a obra mais recente? Essa que você está lendo. Você pode fazer até o que o professor falou, né? Mas o que acontece? Se você utilizar a obra original, e esse 8 e 10 aqui, por exemplo, for uma obra muito antiga, a revista também não vai aceitar. Então, às vezes, a revista não aceita, porque tem um monte de APUD, e aí a APUD em Vancouver não existe. Se você olhar na norma original, não está lá citado por, não tem. Então, por que Vancouver já coloca assim? Ah, mas eu vi numa revista que a APUD em Vancouver coloca 2 pontinhos e a página, mas estou falando de Vancouver, a obra original, né, que foi traduzida e que aqui no Brasil tem representante, que é uma universidade, acho que é de Santa Catarina, que é responsável por essa tradução. Eu não vejo lá como faz citação direta de cópia, não vejo isso lá. Então, assim, a dica é não usar, né, a PUD, né, igual o Claudio falou, não usar, que é melhor pra gente. Então aqui vem mostrando, ó, esse aqui já foi outra revista, não lembro agora aqui qual foi. Acho que era pelo título, isso foi Ciência e Saúde Coletiva. Então foi um trabalho sobre saúde do homem. Esse trabalho demorou acho que uns 2 ou 3 anos para sair, ficou lá na revista um tempão. Então resumo em inglês, resumo em português, já alterou um pouco, né, a estrutura, a introdução, o método. Aí você vê aqui os resultados, né? Então, aqui, lembrando daquele esquema que eu falei para vocês de antes, né? Se a gente fosse analisar a estrutura do trabalho, o que me interessa, a saúde do homem em questão, busca por atendimento na atenção básica. Então, você olha o resumo, né? Você vai olhar aqui, bom, o que teve aqui? Será que no resultado traz isso? Aí fala, o principal motivo da demanda foi tal, né? Ó, consulta de rotina, 40 e poucos homens, então traz, né? Depois vem a introdução. Então a gente vê aqui na introdução e procura o objetivo. Descrever o perfil sociodemográfico de morbidade e a frequência de busca do serviço de saúde, né? E aí vamos ao método. E aí o que interessa para a gente agora é olhar se o método e os resultados, na verdade, eles estão coerentes. Então o resultado, como eu falei para vocês, ó, e, inclusive esses resultados eles se espalham para dentro da discussão, por isso que eu estou falando, essa é a estrutura da revista, né? A discussão seria só esse texto daqui de baixo. Então você vê, você encontra resultados, que são essas tabelas, e você encontra a discussão. E não existe conclusão. Então a discussão é isso tudo aqui e os colaboradores. Então o que acontece? Essa é uma estrutura de um trabalho. Estou falando da estrutura ainda. E a reflexão, né? Aquilo que eu falei para vocês, reflexão pode ou não ter metodologia, depende muito da revista, né? Então a gente observa sempre as mesmas estruturas, ó, resumo em inglês, introdução, né? E aí vem o objetivo e aqui aparece a pergunta, né? Sendo assim, questiona se é possível traçar estratégias de amenização ou prevenção do estresse e burnout em UTI. Então essa é a pergunta que eu queria refletir sobre. Só que aí a revista me pediu um método, né, para um trabalho de reflexão. Então eu fiz isso aqui, um parágrafo,
né? Eu falei que fazia parte da tese, que isso foi apresentou tais eixos temáticos, porque não tem o que você escrever muito de uma metodologia de um trabalho que você está fazendo uma reflexão, né? Você pode dizer as etapas que você montou na sua cabeça, mais ou menos. Mas isso tem que ser. Oi, pode falar. Existem também algumas revistas e espaços que solicitam alguma teoria, algum autor que te apoie nessa reflexão também, tá, gente? Sim, isso é importante. Por exemplo, dentro dessa revista de Santa Maria, que o Jorge publicou, eles não exigiram isso, mas tem revistas como a nossa Rebem, como a Texto por Texto, como a Gaúcha, que são revistas populares, bem assim, alto para enfermagem. Uhum. Elas solicitam uma teoria que sustente a sua reflexão. Não só você dizendo o que você pensa sobre o assunto, mas o autor que te deu essa capacidade de reflexão com tanta consistência também. Então, cada revista vai fazer segundo linha de reflexão. Tá? Então, é importante saber o escopo da revista, o que a revista quer e como ela se vê apresentando os seus artigos que foram aceitos. Então, quando for escolher revista, olhe para ela, veja como é que ela se vê nessa questão de cada tipo de artigo, para que vocês não percam tempo de bater e voltar, né, em relação ao que ela exige. Isso aí. É isso, Jorge. Cláudia, posso Pode dizer falar. um pouquinho da tua fala? Sim. Geralmente essa modalidade ela é bem escolhida para quem vai utilizar um referencial teórico, né? Então, seja na dissertação, seja na tese de doutorado. Então, isso é uma possibilidade do aluno estar fazendo mais um artigo, né, utilizando o seu referencial teórico, caso ele venha utilizar. A gente sabe que na dissertação não tem uma obrigatoriedade, mas tem alguns alunos que utilizam o teórico, o referencial teórico, e na tese de doutorado, obrigatoriamente, a gente tem que ter, de uma certa forma, um teórico para balizar a nossa tese. Então, é uma possibilidade de publicação nessa modalidade de artigo de reflexão. Isso Só é. uma coisinha, Jorge Pode e falar. Cláudio, para colaborar. Alguns alunos aqui, pessoas que estão assistindo, não estão nem no mestrado nem no doutorado. Então, você fica pensando assim, como eu vou desenvolver um artigo de reflexão para que eu possa publicar, para que eu tenha assim, uma chance, né, de conquistar uma vaga no mestrado já publicando e desenvolvendo publicações. O que a gente precisa entender? Que todas as discussões que a gente faz dentro de um artigo científico precisam ter fundamentação, elas não podem ser a minha leitura de mundo. O que eu vejo no mundo precisa ser sustentado por alguém ou por algumas reflexões já feitas por outros grupos que também transitam aquela temática. Então, entendam que tem que existir, mesmo que eu não tenha uma teoria, não tenha teórico, mas eu tenho alguma fundamentação política, alguma fundamentação filosófica, eu tenho outras formas de usar outros tipos, né, de fundamentação para me ajudar. Tá? Só para vocês entenderem que eu não preciso estar tendo mestrado, doutorado para fazer um artigo. Eu posso estar lá no hospital, posso estar fazendo qualquer coisa no ensino, dando aula e posso querer discutir e refletir sobre aquilo. Então vocês têm que entender que eu tenho que usar esse tipo de apoio, né, que instrumentaliza a minha discussão, a minha construção textual. Então, a minha construção textual fica muito do que eu acho, do que eu penso, e aí isso não é um valor que a revista vai querer aceitar, só para colaborar. Não, tá ótimo. Foi muito bom também vocês terem colocado aí, né, o público que está assistindo, que aí eu já consigo também direcionar um pouco minha fala, né? Então, assim, o que acontece? Como o que eu escrevo é mais da área de epidemiologia e de saúde coletiva e não tem muita relação, tem e não tem, porque isso depende do foco do seu objeto. Então, por exemplo, vocês vão ver que essa reflexão, por exemplo, ela não traz nenhum tipo de pensador filosófico, porque não cabe. Eu poderia falar de Deju? Poderia, mas eu quis falar não, porque Deju fala da psicodinâmica do trabalho. E eu não estou estudando psicodinâmica do trabalho, eu estava estudando a relação entre o trabalho em si, né, e as consequências da relação entre as pessoas ali no trabalho, a relação dela com o trabalho, com a aplicação de escalas e tudo mais, e como tentar resolver isso, né? Então,
a grande pergunta que foi aqui que eu fiz para eu refletir foi essa, né? É possível ter estratégias de amenização de estresse? Agora eu acho interessante que eu fiz isso aqui faz muitos anos, né? E há anos saem pesquisas falando da enfermagem, que a enfermagem tem problemas, que a enfermagem está doente, que a enfermagem tem problemas, né, de ordem psicológica e mental. A gente teve o ano da enfermagem e mesmo assim você abre os jornais e encontra lá: os médicos estão doentes. Então, assim, eu fico impressionado como é que pode ter tanta publicação, tanta coisa, e a população ainda não ter uma visão para o trabalho da enfermagem dentro da área da saúde com o peso que deveria ter. Então, assim, ao mesmo tempo que vocês tendo um viés, né, um caminho, né, porque viés para mim não é certo falar da forma que o pessoal de ciências humanas fala, mas se vocês tiverem um caminho para escrever o apoio de um filósofo, de um teórico, eu acho até a reflexão mais fácil de fazer, na minha opinião, tá? Isso não é porque está certo ou está errado, não. Do que você ter que fazer uma reflexão ampla, porque para pensar como é que você vai refletir sobre uma coisa, sobre vários focos. Isso torna mais difícil para você fazer a síntese, e foi o que eu tentei fazer nisso aqui. Então isso resume nesse quadro aqui final, ó, que lá, sei lá, 8, 10 anos atrás, deixa eu ver aqui, 2017, né? Mas eu escrevi isso antes até. Exigiu de estruturas de aspectos políticos, institucionais e também de qualidade de vida no trabalho, para poder conseguir. E aqui eu vou colocando o que cada uma deveria fazer, e todos os autores ali dentro, e depois a reflexão sobre isso e uma conclusão. Ou seja, para modificar precisaria desde a estrutura política até o aspecto individual dentro do trabalho, né, dentro do ambiente de trabalho de CTI. Então isso foi a reflexão. E aqui falando de resenha, né, que ninguém mais praticamente fala sobre isso, mas antigamente quando saiu um livro você podia fazer uma resenha do livro e tentar publicar, e aí o autor do livro poderia se sentir um pouco incomodado também e pedir para dar uma resposta à resenha do livro dele. Então ficava tipo na revista um debate ali, né, entre quem resenhou o livro e o autor do livro. O editorial, quando te chamam, isso que da época eu trabalhava na BJN, então eu fazia parte era editor adjunto, se eu não me engano, então eu analisava muito os trabalhos quantitativos e era muito parecer e tal, e aí fui convidado para fazer um editorial sobre financiamento, na época que foi cortado lá uns 200 milhões na área de pesquisa, então fiz o editorial. E aqui, resumos de tese e dissertações, né? Algumas revistas ainda aceitam, então isso aqui veio o resumo da minha dissertação, eu publiquei em 2008, e aí fui salvar nessa revista eletrônica de enfermagem, né? E aí deu uma bafafá na época também, porque a discussão de quem seriam os autores, isso é uma provável pergunta que vocês vão fazer, porque na época o que acontecia, a norma da revista dizia o seguinte: quem é o autor do resumo? É quem fez a tese ou a dissertação, né? Então a discussão ficou em cima de, não, porque não tem o nome dos outros, né? Então lá embaixo aparece aqui no rodapé, em algum lugar, dizendo quem foi o orientador, só que cortou aqui. Mas hoje em dia eu não sei se continua assim, tem que olhar a norma da revista. Eu acho que continua, que o autor é o dono do trabalho, e o orientador e os co-orientadores eles ficam apenas lá embaixo numa nota dizendo quem orientou. Isso vale como uma publicação? Vale, né? Então é importante a gente continuar, né, tentando publicar. Então existem outros meios, né, como a Cláudia falou, falando de reflexão para pessoas que querem fazer, mas existe também estudos de caso, relato de experiência, né? Existem notas prévias, né, quando você quer enviar para alguma revista. Tudo isso é uma forma de você publicar um artigo. Então agora, por isso que eu vou ter que parar aqui, que era para poder fazer uma avaliação, né? Mas a gente já fez uma pausa antes, e agora a gente avança um pouco sobre como que esses artigos são avaliados, tá? Então eu vou dar algumas dicas também, aí eu peço para o Cláudio, né, o Charás, os professores que estiverem aí quiserem falar também, pode me interromper. Agora eu vou falar só das experiências de avaliação, tá? Assim, por que os artigos eles são reprovados, algumas dicas, porque o que acontece, muitas vezes a gente não consegue
publicar o trabalho, primeiro por causa da própria redação do trabalho, né? Eu vejo também que existe uma barreira muito grande entre os idiomas. Até a professora Maritza está aí também, eu a vi. Obrigado, professora, por estar presente. Aí, toda vez que eu vejo a professora Maritza, eu lembro logo espanhol. Aí a gente mandou um trabalho para uma revista do México, pagamos a tradução e visivelmente eles não entenderam o que a gente escreveu. Tipo assim, eu acho muito interessante isso, porque o que para a gente parece, por a gente entender o que as pessoas falam em espanhol, que eles vão entender o que a gente escreve em português. E eu percebo cada vez mais que não é assim tão fácil. E assim, imagine para o inglês, né? Então a gente tem que ter uma tradução e uma adaptação de termos, né? Muito grandes. Então, às vezes, a clareza e a redação não se faz nem no próprio idioma. Imagine quando a gente vai mandar para outro país e tem que traduzir. Então, a redação deve ser coerente com o texto e clara para o leitor. Então, isso daí é uma coisa que é muito importante, né? Que vocês prestem atenção. Originalidade, né? O documento deve ser original, isto é, produzido diretamente por seu autor, sem imitação de outros. Isso daí, entre aspas, porque o que acontece? O que seria essa imitação de outros? A gente está aqui falando de estrutura e de forma. É óbvio que o seu trabalho tem que ser parecido com o outro, dentro da estrutura e forma. Mas não pode ser plagiado, né? Você não pode copiar, igual eu dei aquele exemplo ali. Eu gostei daquela fala, eu vou colocar aquela fala igualzinho no meu trabalho. Eu não recomendo fazer isso, porque existem vários softwares de revistas que vão passar e vão observar se há semelhança nas suas falas, nas suas frases com outros textos. Se tiver, ele já vai ser eliminado, ele já vai ser recusado. O seu trabalho tem que ser objetivo e ser válido, né? Então, por exemplo, às vezes a gente quer falar uma coisa, mas vai falar outra, né? Então teve um trabalho que uma vez eu fui participar de uma banca que era o perfil de egresso. Então, se é perfil de egresso de algum curso, o que se entende por perfil de egresso? Se é homem ou mulher, onde trabalha, quanto tempo trabalha, né? Qual o cargo ocupado. Esse é o perfil do egresso. Quando você vai ver o resultado traz o que você achou do curso, se você gostou ou não, o que mudaria no curso. Isso não é o perfil do egresso. Então, assim, não está objetivo. E validez é tipo assim, isso é mais para minha área. Esse trabalho ele pode ser replicado. Então, para mim, para a saúde coletiva e para a área de epidêmico, que eu gosto muito, quanto mais o trabalho é repetitivo, ele consegue ser replicado, parecido, todos os passos iguais, é bom. Enquanto para quem escreve na área de qualitativo, quanto mais original ele for, é melhor. Então é muito difícil você o tempo todo tentar achar algo que seja original. E às vezes você pode até tentar fazer e muitas vezes a revista ela pode não entender. Assim, quando eu falo revista, são os pareceristas, né? Então, por exemplo, eu achava que por estudar mais saúde do homem relacionada à saúde mental, eu iria conseguir publicar com mais facilidade nas revistas top, né? Mas não, quando eles olham lá, isso aí é atendimento do SUS. Isso daí já é trabalho que todo mundo fala, não importa. Mesmo sendo homem, mesmo sendo saúde mental, mesmo sendo atenção básica. Então, você vai tentando outras revistas. Então, o que eu estou tentando dizer é que o caminho das pedras, ele realmente é cheio de pedregulho e difícil, mas você não pode desistir. Uma revista não quer, vai para outra e assim, no momento você vai conseguir. Tem outros critérios de validez, acho que é muito detalhe, eu não vou ficar falando. Mas importância e contribuição é muito importante também você perceber isso, né? O que aquilo ali contribui para o avanço, né? Sobre o tema, né? Modernizar o tema, algum assunto novo, o que está sendo falado daquela área que poderia melhorar a dinâmica do conhecimento, né? E a enfermagem ela tem uma coisa boa que ao mesmo tempo é uma faca de dois gumes, né? Você pode achar que isso é bom, mas também ao mesmo tempo é complicado, que é o conhecimento da enfermagem, né? Então tem aquele prisma de conhecimento da enfermagem que relaciona biologia, né? Epidemiologia, muito conhecimento da medicina, conhecimento das áreas de ciências humanas e sociais. Quando você vai botar isso tudo num artigo, né, você não vai conseguir. Então você vai ter que escolher uma área.
Então, o que eu percebo muito é que quando a pessoa vai escrever com assuntos relacionados à prática de enfermagem, por exemplo, revistas muito voltadas para a prática, quem está mais na academia não dá muito valor àquilo, né? Então, por exemplo, eu me lembro quando estava no hospital, trabalhava como professor do hospital, e aí chegava a revista lá, não lembro agora o nome da revista, mas era assim, técnica de lavagem dos cabelos, tal coisa. Aí, quem era professor nem queria ler aquilo. Não interessa isso aí não. Agora, quando falava alguma coisa muito filosófica e tal, aí aquilo interessava. Mas aí a pergunta que faço é o seguinte: se a enfermagem é uma profissão inerentemente prática, voltada para o cuidado, não deveriam ter mais artigos voltados para a prática e para o cuidado? Né? E quando você tenta publicar esses trabalhos nessas revistas, que são top de linha, e elas não aceitam, você não está tipo que negando um pouco a prática, né? Porque isso seria importante. Não é só falar da parte científica, né? Vou dizer assim, da parte filosófica, mas também falar da parte prática. Todas são importantes. Mesma coisa a gente falar, o trabalho científico quantitativo é muito importante, mas o trabalho quali também é muito importante. O que seria uma pesquisa ideal? Que juntasse as duas coisas, né? Que fosse quali-quant ou quanti-quali, onde você pudesse refletir de uma parte do conhecimento sobre a outra. Então, alguém vai falar alguma coisa? Porque depois de falar uma coisa polêmica dessa, de repente a Cláudia está se coçando aí, não? Então, então por que publicar um artigo? Então é meio simplificado para a gente divulgar um saber. Tá bom. Que a Cláudia tá aí, é do conceito também. Então é um meio simplificado para a gente divulgar um saber, né? Então é importante a gente tentar publicar, né? O conhecimento científico ele é dinâmico, muda tudo. Eu me lembro que eu estava fazendo um vídeo há um ano atrás, sei lá quanto tempo, um ano e meio atrás, falando de que não poderia utilizar tais medicamentos para o tratamento da Covid, né? Não sei se vocês lembram, os anti-inflamatórios, não pode ibuprofeno, não pode isso, não pode aquilo. Era uma das recomendações dos slides do vídeo. Hoje já está ultrapassado. Então, o ontem pra gente, antigamente, é tipo 2 semanas atrás, né? Então, isso tudo vai modificando. A questão da prática que eu percebo hoje no meio, né, que a gente observa nos meios de mídia e por aí vai, é que nada das coisas são registradas, as coisas estão sendo vivenciadas na prática. Então, até pouco tempo, o que acontecia? As pessoas estavam com Covid e tinham que entubar. Aí viam que se fosse entubado diretamente, o que acontecia? Evoluíam a óbito muito mais rápido. Então, agora mudou. Mudou para, vamos ver o momento exato para a intubação. Mas tem algum estudo sobre isso? Não, não tem. Mas aí veio da prática, do conhecimento prático, que perceberam que não. Se você entubar muito rápido antes, pode ter infecção e evoluir a óbito. Se você demorar muito, o pulmão fica duro, fica inviável, né, a troca gasosa. Então, isso tudo deveria ter sido escrito e documentado, mas não é. Né? Mas se você tentar publicar um artigo falando do sofrimento da família, de não sei o que e tal, muitas vezes você vai conseguir publicar. Né? Então, e a parte prática? Né? Isso que eu fico questionando, que é o que a gente tem que questionar também, né? Não é só falar de um lado, é falar dos dois lados, assim como as pessoas também defendem muito uma parte científica em detrimento de outra, e todas são importantes, né? Então o conhecimento científico é dinâmico, ele muda e a gente utiliza isso como um veículo, né? Esse foi o exemplo que eu falei do respirador, mas tem exemplo para tudo, né? Não sabia das fases da doença Covid, hoje se sabe que tem uma fase de replicação viral, uma fase, né, inflamatória, né? Todas aquelas vias lá inflamatórias que enchem o pulmão de líquido e tal. E existe uma outra fase, né, que seria uma fase relacionada à fase vascular, né? De capacidade, né, de produzir trombos e por aí vai. Então isso tudo veio com o quê? A observação de onde a gente trabalha, né? E isso é importante para a gente tentar sempre fazer estudos voltados para a prática. Isso promove o conhecimento profissional e a afirmação de um saber, né? E, inclusive, por isso que tem os mestrados, né? Que são os mestrados profissionais, né? Porque eles geram produtos e esses produtos são voltados para a prática. Então, às vezes, a gente está lá fazendo um artigo e por que ele foi reprovado, né? A Cláudia já falou aí lá no início, me ajudou. O manuscrito não é apropriado para a revista escolhida. Então, às vezes, você não leu o escopo da revista, o que a revista
quer publicar, qual é a missão dela. E aí você manda para aquela revista um artigo que não faz parte, né, do escopo da revista, então ele é reprovado. Né? O estudo mal desenhado, isso é mais para minha área, mas desenho de estudo na minha área, tipo caso controle, ensaio clínico, no caso de vocês seria a estrutura do trabalho não está, né? Quem for fazer trabalho quali, a estrutura do trabalho não está bem conduzida, né? Método, tipo de pesquisa errado. Eu acho que o erro mais comum que eu observo nos alunos, no geral, é dizer que pesquisa de revisão bibliográfica é pesquisa qualitativa. Isso daí é uma coisa recorrente, não adianta você ensinar que vão lá e vão escrever a mesma coisa. A pergunta que eu faço é: quem são os sujeitos da pesquisa bibliográfica? Qual o cenário da pesquisa bibliográfica? Né? Não faz sentido. Então, se você olhar os livros de metodologia, você tem um capítulo de quali, um capítulo de quanti, e você vai ter técnicas de pesquisa outras, né, que seriam técnicas, que seriam tipos de pesquisa por finalidade ou por meio, onde você tem a bibliográfica, que ela tem uma técnica que se esgota por si só. O que a gente observa durante os anos é que não queriam mais aceitar o nome revisão de literatura. E aí trocaram os nomes, começaram a criar nomes novos, como por exemplo revisão integrativa, né, para tentar integrar todo o conteúdo produzido sobre aquele fenômeno. E aí a gente tem alguns autores, né, inclusive um clássico artigo aí que fala das etapas de uma revisão integrativa, que seria parecido com a revisão sistematizada. Não queria falar esse nome porque senão vocês podem confundir. Pode falar. Uhum. Sim. Porque o que acontece o que a gente observa é que quando foi feito aquele artigo que fala sobre a revisão integrativa, era para poder reunir tudo, para poder mostrar a melhor evidência relacionada ao objeto, né? E aí o que aconteceu, as revistas começaram a proibir, como o professor Cláudio mesmo já falou logo no início, que fizesse a PUD, que utilizasse, como eu coloquei, obras antigas, né, e que utilizassem resumos, dissertações. Inclusive as revistas ousam a dizer que tese de dissertação que não publicou nada, então não há evidência, né? Então
eu chego até a ficar pensando, então uma pessoa fez uma dissertação, fez uma tese, passou por uma qualificação, passou por uma banca, e aquilo no final não vale? É? É, então não tem valor? Porque, por exemplo, teve a revista que eu falei, né, que eu enviei o trabalho, não quero ficar falando nomes, né? E aí eu mandei o trabalho que é sobre a saúde mental do homem, usuário do SUS, do interior do estado tal, e a revista diz, não interessa, não é um assunto relevante. Eu falei, gente, como assim a saúde mental não é relevante? Como assim a saúde do homem não é relevante, né? Então, assim, a resposta foi essa, curta e grossa, depois de meses analisando e tal. Então é melhor às vezes a gente tentar outra e assim vai. E, e como a gente estava falando, né, os problemas de semântica, isso aqui é uma outra coisa muito importante também. Por mais que eu goste muito de português, né, e fique toda hora. Agora eu nem corrijo mais ninguém, né, eu fico na minha, porque antigamente você podia corrigir, as pessoas até achavam legal. Hoje em dia parece que é uma agressão física, então eu fico quieto, só escuto calado. Mas por mais que eu corrija o próprio texto que eu fiz junto com os alunos, uma, duas, três, quatro, cinco, 6.000 vezes, e imprima, corrija de novo, se eu pego aquele mesmo trabalho e passo para alguém revisar o português para mim, vai achar uma falta de uma vírgula ou uma palavra que está escrita de uma maneira que não era para colocar. Um que está no lugar errado, entendeu? Ali no lugar do porém era outra coisa. Aí vem assim a revisora ou o revisor falando, esse termo aqui seria melhor colocado e tal. E aí eu fico pensando, nossa, como é que eu botei aqui aonde no lugar de onde? Como é que eu fui trocar isso? Então, assim, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, que mesmo você escrevendo muito, e mesmo se você for, né, um Machado de Assis, né, qualquer escritor famoso aí, eles também tinham revisão de texto. Então, a gente precisa pedir para alguém dar uma olhada. Eu não sei, às vezes tem vários trabalhos por aí que estão cheios, né, que os alunos mandam direto. Eu nem ligo muito, mas quando eu estou fazendo e eu quero, né, porque está minha responsabilidade, eu peço para alguém ver. Então, às vezes, os estudos mal feitos, né, que seriam os mal desenhados, dão informação insuficiente sobre o estudo. Né? Chega na hora você não tem a informação suficiente para dizer que aqueles resultados foram alcançados. Então, eu sempre observo isso quando eu estou avaliando o trabalho. E tem algumas coisas que eu também aprendi com o tempo, porque assim, se que fizeram até uma pergunta aí falando se a revista pode reprovar se não for só com um determinado tipo de estudo, né? Ou seja, não ser homogêneo. Depende da revista. Então, por exemplo, se você está mandando um artigo para uma revista, né, que é de saúde pública, que é lá uma revista do SUS, né, dos serviços de epidemiologia do SUS, eles vão pedir, quando você falar em revisão, dizendo que está fazendo uma revisão é, sistemática, né, que seria uma revisão, né, a primeira coisa que você tem que pensar, se está fazendo revisão sistemática, que tem meta-análise, ou que nem chega a ter, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, qual é o desfecho ou qual a doença que você está investigando? Se você não está investigando desfecho, né, que seria assim, o uso de uma vacina ou de um medicamento, ou de uma doença, aquele estudo não é uma revisão sistemática. A primeira dica que você tem que pensar é isso. Então, ninguém na nossa área, pelo que eu percebo, está fazendo revisão sistemática. Está fazendo o quê? Revisão integrativa ou revisão sistematizada, que seria uma adaptação de uma revisão narrativa, digamos assim, né? Mas aí tem autores, algumas revistas, né, melhor dizendo, que não vão aceitar esse nome sistematizada. Né? Vão dizer assim, esse nome está estranho. Mas aí, se você recorrer aos livros, né, vamos ao básico, né? É igual quando a gente vai estudar coronavírus e percebe que ele nunca vai embora, né? Você vai ver que lá no básico está dizendo o seguinte, que o estudo de revisão bibliográfica se esgota por si só pelas etapas que o autor construiu. Então, você, enquanto autor de uma revisão de literatura ou bibliográfica, o nome que você queira, você vai dizer as etapas. Olha, eu li o resumo, li o título, depois eu li o texto completo, depois eu armazenei no computador, critério de inclusão e de exclusão foram esses, tal coisa eu utilizei. Mas eu quero usar o Prisma, né, que é um protocolo lá. Pode usar. Mas aí, se você usar o Prisma corretamente, ao pé da letra, como tem que ser usado, aí já respondendo a essa pergunta que fizeram aí, que eu comecei a responder, você vai ter que registrar o protocolo que você fez. Por que você tem que registrar o protocolo que você fez? Porque cada etapa, quem diz quem fez foi o autor. Então, por que eu vou usar o Prisma para registrar, para poder colocar que eu fiz aquela revisão?
Porque outras pessoas podem repetir aquela mesma pesquisa em algum lugar do planeta, né? Aí a gente vê que a nossa produção científica ela é muito voltada para a gente mesmo, dentro do Brasil. A gente muitas vezes não segue parâmetros, foi o que a Cláudia falou. No início colocaram de uma forma, aí as revistas mudam, né? E aí fica aquela coisa assim, a gente não está igual ao que o mundo todo faz em alguns parâmetros. E isso é muito ruim. Então essa informação insuficiente, que eu falo dos estudos, muitas vezes vem porque a pessoa não tem o hábito de ler muitos artigos, ela não escreve muito, né? Tem uma deficiência de metodologia ao longo de toda a graduação, né? Quando você vai fazer um estudo, por exemplo, né, como a Cláudia falou né, que vai mandar do referencial, até esqueci de falar, né, qual autor que você vai usar, você vai preencher lá os instrumentos que a revista top de linha vai colocar lá, né? Você tem o SQRS, você tem um outro instrumento também que eu esqueci agora o nome dele, deixa eu ver aqui. Tá aqui porque eu dei aula ontem falando disso. Ó, tem o CARE, né, que fala sobre... E tem o AGREE, tem o SRQR. E esses protocolos, eles vão te perguntar lá qual autor, né, filosófico você se baseou para fazer tal coisa. Então, alguns vão perguntar, né? Então, você já vai estar garantindo que está atendendo aqueles critérios. Aí já vem mais para a parte de estudo quant, né? Quando você tem uma amostra inadequada o suficiente, que é os estudos que eu e a Cláudia está fazendo na UFRJ e na UF, que a gente tem que ter um número adequado de alunos que responderam. Eu nunca tinha feito pesquisa com aluno, sempre estudei saúde do trabalhador. E eu achei muito difícil. Nossa, é muito difícil. Eu imaginei que seria mais fácil. Eu achava trabalhador difícil no hospital, mas aluno é mais difícil ainda. Mesmo você criando um link, você mandando e-mail toda semana para você alcançar um número de pessoas que respondem, é muito difícil. Então a gente tem a amostra viciada, né? Por exemplo, você tem lá uma coleta de dados onde você tem uma amostra que você viciou a amostra desde como até você coletou, porque você chega para a pessoa e já fala o que te incomoda no trabalho. Você já está enviesando, né? Que aí veio o termo correto na minha área. Você está tipo tornando para o caminho errado, enviesando a sua amostra, né? Seja por seleção, né? Porque você pode, por exemplo, usar uma base de dados, né? Que aí é base de dados mesmo, né? Que seria DataSUS, né? Usando EPINFO e por aí vai. Aí você vai buscar lá atendimento a mulheres e você não tirou o nome Valdecir e nem Jaci, né? Então pode ser que tenha homem ali, né? Não sei se vocês já viram isso, mas já passou até em reportagem, né? Que teve alguns casos do SUS, né? De esterectomia em homem. Então, assim, é uma falha no sistema ou é um desvio de dinheiro? Então, assim, isso é um exemplo de amostra viciada, né? Então, às vezes, a gente não procura esses erros. Então, isso não está registrado no artigo. Quem está avaliando pensa, então isso aqui pode ter erro. Se tem erro, não pode ser publicado. Fatores de confusão, aí são mais estudos epidemiológicos, que eu não vou entrar em detalhes, que é muito detalhe que é confusão. Aí depois eu posso explicar, só mandar e-mail. Desfechos pouco claros, né? Então a conclusão que não bate com a introdução, isso aqui é uma coisa terrível. Então quando eu vou para a banca de TCC, até me chamam um pouco para TCC agora, mas até sou bonzinho, porque eu escrevo tudo, eu não falo nada na banca, eu falo que tá tudo bom. Depois a pessoa que vai ler lá e decidir com o orientador. Mas a primeira coisa que eu olho num trabalho de conclusão de curso, seja ele qual for, é o seguinte: qual é o objetivo? Primeiro eu vou procurar lá o objetivo, né? Pergunta de pesquisa, que eu acho que é essencial, porque você pode fazer o trabalho inteiro só tendo a pergunta na sua frente. Mas as pessoas não usam pergunta, então eu quero botar um objetivo. Então eu tenho que responder o objetivo. E outra coisa que me assusta muito é a quantidade quase que, sendo agora bem aumentativo, né? Bem hipérbole, a quantidade infinita de objetivos não alcançados no estudo. Então a pessoa vai lá e coloca assim, está fazendo um artigo, hein? Aí ela vai dizer que vai identificar fatores de risco para depressão dos trabalhadores tais. Legal. Depois ela vai dizer que vai descrever esses fatores de risco. Tarará. Depois ela vai falar que vai analisar os fatores de risco frente a não sei o que. Num artigo, aí depois vai lá no final propor ações mitigadoras ou soluções. Gente, aí quando você vai ver o resultado, não tem nada daquilo. Tem simplesmente lá os pontos, né? O que é ansiedade, o que é estresse, como que aquilo ali impacta no trabalho. E aí não vejo essas coisas todas atendidas, né? Então a gente tem que parar para observar que artigo científico ele tem que ter um objetivo, né? Uma pergunta
e aquilo ali ser respondido. Porque lembra lá do início dessa exposição, de 5 a 10 páginas, né? Hipóteses nebulosas aí para quem trabalha com hipóteses, e análise estatística inadequada, que é o problema também que a gente enfrenta muito na análise dos artigos, né? Às vezes você tem um tipo, né? Primeira coisa que as revistas, inclusive essas revistas que a gente estava falando, eu, a Cláudia, o Cláudio, são revistas da enfermagem, né? Que daqui a pouco algumas vão cair com qualis novo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas enfim, outras vão subir. Elas já pedem lá. Então olha só que interessante, a mesma revista que pede qual o teórico que você se baseia para fazer essa análise subjetiva através de um instrumento, ela também pede dos outros instrumentos, né, o Strobe, né, e outros aí para análise clínica também, qual o cálculo do número de pessoas mínimos para você fazer aquela análise. Então a análise estatística é importante. Só qual é a dica? Não sabe mexer com isso, peça alguém para fazer. Mas não adianta você pedir alguém para fazer se você não estudou e não sabe explicar. Porque o que acontece, o maior problema que tem, enquanto as pessoas também ficam falando, né, da barreira do idioma, da língua, existe essa barreira também epidemiológica. Porque se a gente voltar lá e olhar, né, aquela pirâmide, vocês vão ver que os trabalhos de mais evidência não são os trabalhos que a gente provavelmente faz, né, com mais frequência na enfermagem, né? Então, por exemplo, se a gente for ver aqui, estudo de caso é C, entendeu? A gente não faz estudo de caso controle, né? E a gente não faz estudo de coorte, a gente não faz um monte de coisa. Assim que eu digo no geral, tá? A gente pode fazer, se você tiver em outro programa e por aí vai, né? E você tem uma força de evidência maior. Então isso é importante. Então erros de linguagem, gramática, né? Não pedir para alguém ler. Uma dica muito boa é a pessoa que pode estar, que não é da sua área, ou uma pessoa que seja da sua área, mas que não saca do que você está escrevendo, né? Para ler o seu trabalho, ela tem que entender. Se ela entender o seu trabalho, é porque está bem redigido, né? O manuscrito em inglês precisa ser revisado por um nativo, né? Porque tem muitos problemas. A gente falou do espanhol, mas o inglês também, né? Claro. Uma outra. Oi. Jorge, posso contribuir? Pode, à vontade. Uma das alternativas que nós utilizamos, já que a gente está aqui no grupo de pesquisa, PETS, é de pedir os próprios membros, né, do grupo para poder fazer a leitura. Então isso ajuda bastante. Com certeza. Então, de uma certa forma, contribui, né? A pessoa também sabe o que o outro colega está pesquisando e também ajuda, né? E também pode entrar junto na produção. Então, isso é uma alternativa que a gente utiliza, por exemplo, no meu outro grupo de pesquisa. Então, a gente faz uma rodada. Alguém tem a ideia principal e depois passa pelos colegas para poder fazer as contribuições. E a gente começa a perceber o quanto de pontos importantes a gente deixou de evidenciar, por exemplo, no corpo do manuscrito. Porque a gente está tão impregnado com aquela ideia que algumas coisas passam desapercebidas para a gente, né? Então, acho que isso também é uma alternativa. Com certeza. Isso é uma coisa que eu venho tentando fazer lá com o grupo lá que eu dou aula da disciplina de artigo. Mas com vocês, que bom que está dando certo. Porque ainda existe aquela coisa de, mesmo a gente estando num ambiente totalmente diferente, né? Porque tudo hoje é online, ainda tem gente que tem vergonha, né? Tem timidez em tentar falar ou deixar ver o seu trabalho, né? E não tem como, por exemplo, numa oficina, por exemplo, igual eu fico fazendo com os alunos, que eu pego o trabalho e aí eu coloco aqui, projeto, igual essa tela está projetada, e eu fico falando, aqui não poderia ficar melhor, essa parte aqui não está clara, esse objetivo é isso mesmo que você quer. Por que é importante todo mundo ver as correções? Porque, primeiro, parece que o trabalho do professor é invisível e ele não fez nada. Então agora até uso um recurso aqui do Word que marca tudo que eu mudei. Porque senão você manda o trabalho, parece que você não leu o trabalho, né? Então já está tudo lá marcado. Uma outra coisa, quando você está fazendo essa melhoria ou tentativa de melhoria, tentativa de ajudar no trabalho e outra pessoa está vendo, ela já está corrigindo o trabalho dela, você está adiantando o seu trabalho. Então isso otimiza muito. Então quando vocês leem o trabalho de alguém, e como o professor Claudio falou, quando a gente vai ler o nosso trabalho, nós já estamos viciados no tema. Então você não consegue achar erro mais de tanto ler aquilo. Então
E uma outra coisa boa, né, que a gente tem que sempre tentar fazer é registrar as coisas que a gente está fazendo no artigo de forma científica. Estou tentando fazer um trabalho agora que está demorando muito, vai ser como um relato de experiência falando de um aplicativo de saúde mental, né, para poder ajudar na avaliação e na promoção da saúde. No geral, a gente fala saúde mental porque está utilizando escalas de mental, mas no global a gente pensa em qualidade de vida, porque você está orientando sobre saúde. Tipo, dependendo do score de cada escala científica e validada, você tem um resultado. Então, como fazer? Olha só que difícil é a gente escrever o artigo dessa forma na nossa área. Por que eu estou dizendo que é difícil? Porque para pensar, você fez um produto. Isso é o quê? Né? Você vai ter que passar pelo comitê de ética, que é um relato de experiência de uma coisa que você fez. Aí não sei. Né? Ou as pessoas elas participam analisando, não, elas participam lá clicando e dando opinião do que elas acham do aplicativo. Então a gente colocou como relato de experiência. Se fosse em engenharia, precisaria passar pelo comitê de ética, entendeu? Se fosse em sistema de informação, né, precisaria. Então a gente tem uma série de coisas que dificultam quando a gente vai fazer em outra área. O outro problema que a gente vive muito hoje é em relação a isso aqui, a autoria, né? Ano passado foi um ano que a gente teve uma produção muito intensa e a gente vê claramente pessoas que ajudam muito nos nossos trabalhos, né? E outros que não ajudam tanto e que a gente às vezes deixa o nome da pessoa lá até o final. Então, o que as revistas pedem? Vocês já devem ter visto que algumas revistas elas colocam lá um formulário para você preencher. Fulano fez o que no artigo? Participou da escrita, da ideia, da concepção, da análise. Se ele não se encaixa em nenhum daqueles itens, ele vai ser tipo que excluído automaticamente da autoria. Então você tem que contribuir substancialmente para a concepção e planejamento e análise e interpretação dos dados. Contribuir para a elaboração do rascunho da revisão e participação da aprovação final do manuscrito, né? Porque senão você não é autor. Então todas essas outras pessoas elas são tipo colaboradores que você pode colocar no seu artigo no final em agradecimentos, né? Então qual a mensagem você quer transmitir quando você está organizando o seu artigo, né? O que você quer levar de informação? Qual o melhor formato para você transmitir esse conteúdo que você está fazendo? Qual é a melhor, né, audiência para sua mensagem? Quem é que vai ler aquilo ali? Então, por isso que a gente estava falando do escopo lá no início. Se você está fazendo um artigo voltado para a prática e que ele é muito importante, né, como que você vai publicar isso? Vamos pegar o exemplo lá da lavagem dos cabelos, né, da técnica de lavagem dos cabelos e tal, né, por um recurso e tal, que o cara vai falar lá da experiência dele, como que ele fez. Ele vai mandar isso para qual revista? Né? A gente deveria pensar em revistas que estão voltadas o escopo dela para a parte prática. E essas revistas, infelizmente, elas geralmente não têm um qualis bom, né? Porque aquilo que eu falei daquele preconceito, entre aspas, lá inicial que algumas revistas têm em relacionado a alguns temas, né? Igual vocês colocaram aqui também no bate-papo, né? A revista ela pode recusar porque eu estou utilizando só determinados tipos de artigo? Depende, né? Mas geralmente da enfermagem não, porque a gente está integrando o conhecimento. Então, se você tem vários tipos de artigos de metodologias diferentes, ele vai ser aceito na revista da enfermagem. Agora vai mandar para a revista de epidemiologia, não vão aceitar. Se você estiver dizendo que está fazendo uma revisão de tal tipo ou de outro tipo. Qual é a revista mais adequada? Já falei muitas vezes disso, acho que já deu. E a audiência, né? Qual a relevância da mensagem? O quanto que é importante aquilo ali chegar, né? Então, às vezes, a gente estava fazendo um artigo ano passado, eu e a Cláudia, sobre saúde da mulher. Esse artigo a gente mandou para uma revista que tem por característica debater determinados assuntos e eles recusaram o artigo porque disseram que não era importante, né? Como sempre. Né? Não há espaço na revista para publicar um trabalho que era sobre violência. Eu não lembro agora se era violência doméstica ou se era morte materna, não lembro agora, mas era importante. Acho que era violência mesmo, que era um trabalho de residência. E aí o que aconteceu? A gente mandou para outra revista. Eu lembro que tinha uma parte na contribuição dos autores, e aí a Cláudia até falou: é isso mesmo? Vai ficar essa frase mesmo? Aí tinha uma frase de um dos autores do artigo que era muito pesada, né? Então a gente sabe que existe violência contra a mulher. A gente sabe que isso tem que ser combatido, qualquer tipo de violência. Mas se você botar uma frase muito contundente na discussão, que ela por si só parece também que é violenta,
esse trabalho vai ser criticado. Então, no final, eu tive que tirar aquela frase, porque senão não ia ficar bom. Porque, assim, pensando como um avaliador, eu lendo aquilo ali depois, eu iria falar: não, tira isso. Porque você está, tipo, sendo muito violento nas suas palavras, falando de um artigo de violência. Então, a gente tem que também analisar isso. Então, como que a mensagem vai chegar? Esse grupo específico, como que vai ler, né? São especialistas ou generalistas? Eu acho, assim, penso, que é melhor falar penso do que acho, que a gente tem que escrever para todo o público. Todo mundo tem que entender o que você está escrevendo. Né? A mensagem que você envia, ela é original? Ela está baseada e confirma estudos anteriores? Então, qual é a melhor revista? Né? Isso aqui é uma outra coisa que a gente está muito discutindo, né? Que em breve falaram que ia ser extinto, né? E aí entrou o novo governo, nada fez, o Qualy já acabou. Tipo, eu lembro até interessante, né? Porque foi assim, pessoal, aquele bam, né? Tipo, um fuzuê danado, o Qualy não existe mais. Gente, o Qualy ele tinha que ser renovado, né? A cada 4 anos. Se em 2020 não entrou o Qualy novo, não está valendo nenhum Qualis. Então, resumidamente é isso. Então, o que alguns programas de pós-graduação fizeram? Vamos utilizar uma lista que estão dizendo aqui que é uma prévia do Qualis. Mas aí ele vai voltar. Então, não significa dizer que o Qualis não existe mais. Porque a tentativa era o seguinte: olha, vocês que são pesquisadores, que já sofrem, não conseguem publicar nada em lugar nenhum, agora vai piorar mais, hein? Porque agora vai ser fator de impacto. Aí, quando você vai ver quais revistas no Brasil têm fator de impacto para a nossa área, são 3, 4. Então, como é que você vai conseguir publicar? Né? O Brasil inteiro vai receber, né? Vai mandar trabalho para 4 revistas. Não tem condições. Então, assim, agora a gente está sendo revisto, tem uma lista circulando por aí, onde você tem uma avaliação A, B e C, sendo que C não vale nada. Né? E antigamente você ia até B tal, e aí tinha B1, B2, B3, B4, aí C1, não sei o que, eu acho que não teria nem C1, acho que era C mesmo, mas agora simplificou, sendo que o extrato A teve mais elementos, então tem A1, A2, A3 e A4, se eu não me engano. Então, assim, isso é só uma curiosidade inútil, né? Útil para nós que estamos na pós-graduação, inútil para quem está tentando escrever agora. Mas que é importante saber qual é a melhor revista. A melhor revista que a Cláudia já colocou e que todo mundo já debateu é aquela que for apropriada para o seu tema, para você não perder tempo fazendo um trabalho e mandando para uma revista que chega lá e ela vai dizer: olha, isso não é relevante. Igual colocaram, né? A saúde mental de professor não é relevante. Então, nada é relevante, né? Se a gente continuar por essa linha, tudo que a gente escrever não é relevante. Então, você tem dúvida se aquela revista é apropriada? Né? Aí isso eu aprendi lá num curso que eu fiz. Manda uma carta para o editor, né? Manda um e-mail para o editor. Seria interessante submeter esse trabalho na revista e tal, mas já tem outra dica que você nem precisa se expor mandando cartinha. Basta você olhar o que a revista publicou no último ano. Se ela já publicou trabalhos que têm a ver com o seu tema, é muito difícil que ela aceite outro trabalho muito parecido, a não ser se você trouxer alguma coisa muito relevante nova daquele assunto. Se não for, eles vão recusar, vão dizer que não é significante, não é importante, porque na verdade eles já publicaram um trabalho parecido. Então eu fiquei com muito medo quando eu estava fazendo doutorado, porque no meio do doutorado, para o final, saiu um artigo que era exatamente o que eu estava estudando no doutorado, só que os sujeitos eram médicos. Eu quase surtei, porque eu pensei assim: gente, como é que pode uma pessoa no Brasil pensou a mesma coisa que eu quero estudar, com as mesmas escalas, com o mesmo desfecho, só que eram médicos. Aí foram me tranquilizar: não, com a enfermagem ninguém fez ainda. E depois eu mandei para essa mesma revista um artigo muito similar, e a revista aceitou. Por que ela aceitou? Porque os sujeitos eram outros, e lembrando que a enfermagem é o maior número de pessoas na área da saúde. Então aqui vem mostrando, né, onde que é indexada, né, quem que rege, né, na verdade, melhor dizendo, essa norma, né, do fator de impacto, que é JCR, né, e aí, conversando com algumas editoras, colegas minhas e também da Cláudia, a gente viu que por mero interesse financeiro e político, né, esses grandes ditadores de fator de impacto são comprados como se fossem empresas, tipo Amazon e tal, e aí, vamos publicar um trabalhinho de cloroquina, prova aí.
Então vai lá e é aprovado. Então não é assim que funciona. Tem que ter o conhecimento científico e pessoas capacitadas por trás. Então, assim, quem avalia aquilo ali tem que ter um conhecimento científico e ser perito na área. Então, consultar informações aos autores, né? Ler os artigos da revista para se familiarizar. Revistas de maior impacto são muito concorridas e têm a taxa de rejeição muito elevada. Avaliar a qualidade do seu artigo sem exagero, sem falsa modéstia. Isso daí também com o tempo que vem. Hoje em dia eu já vejo artigos assim, falo com a Cláudia fica até horrorizada às vezes. Porque ela diz assim, nossa, olha só a trabalheira que você teve, vai mandar para a revista dessa? Eu falei, vou mandar, porque se eu mandar para qualquer revista boa, não vão aceitar. Porque eu já sei qual é a política mais ou menos. Aí você gasta dinheiro, perde tempo, demora 2 anos lá, seus dados que você coletou, eles caducam, e aí a revista vai dizer, olha, não interessa agora esse tema. Aí olha o tempo que você perdeu. Então você tem que avaliar de uma forma sem falsa modéstia, né? O que seu trabalho ele traz de importante para aquela área. E aí você vai pensar, não, cabe uma revista B aqui, uma revista A, né? C jamais, né? Senão não vale nada. Então isso que você tem que pensar, escolher quem lê essa revista, qual a circulação. Isso hoje em dia com a internet não importa muito, né? Todo mundo tem acesso a essas coisas. Observe, inclusive, uma coisa que é muito importante, tá? Quando foi a última publicação dessa revista? Porque às vezes você pode pensar assim, não, vou mandar para essa revista que tem tudo a ver, né? O escopo dela é perfeito, bate com o meu objeto, mas o último volume dela publicado foi em 2018. Então, você pode cair numa armadilha, né? Qual a taxa de aceitação, se ela tem fator de impacto? Isso você olha no Cielo, lá já aparece do lado o fator de impacto. Muitas não vão ter, tá? Já vou adiantando. A revista é indexada em quais bases? Isso é importante, porque se ela tiver no Cielo, no Lilacs, no Bdenf, na Medline, né, que é PubMed, você vai conseguir mais visualizações e mais citações. E o fator de impacto, ele tem a ver com isso, quanto que a sua obra foi lida e referenciada e citada, né? E dentro de uma revista, quantas vezes aquilo aconteceu. E que é uma coisa, hoje em dia, difícil. Por que é difícil? Por causa do volume de publicações, né, na área da enfermagem e da saúde, né? Então, por isso, quando a gente faz estudos sobre temas muito específicos, as pessoas vão querer ler, né? O manuscrito ele é submetido para 2 ou 3 revisores, né, que geralmente são pessoas ocupadas. Por isso que eu ensino lá na disciplina e falei para vocês e sempre dou umas dicas em relação à escrita de uma introdução, por exemplo, né? Eu falei para vocês que a parte mais importante do artigo é os resultados depois da discussão, mas o que vai fazer o avaliador ou o leitor querer ler o seu artigo é a introdução. Então, eu sempre falo para o pessoal, né? O título tem que ter uma ligação muito grande com o seu problema de pesquisa, né? E com o seu objeto de estudo. Então, o objeto ele é recortado geralmente da dúvida. Eu estou falando isso aqui porque, por exemplo, me coloco no lugar de revisor. Primeira coisa que eu vou ver na introdução, qual o objeto que está sendo investigado? Tem uma contextualização do geral para o específico? É uma coisa importante. Não tem? Está difícil de entender? Já fica difícil de eu ler o resto do artigo. Primeira coisa, tem um objetivo lá que é possível de ser respondido num artigo? Está lá descrever, identificar, no máximo analisar, porque analisar depende. Porque analisar é decompor e recompor em partes. Ou você faz isso com base em algum teórico, ou você está fazendo um estudo epidemiológico. Então tem que pensar nisso. Qual o tópico específico a ser estudado, né? Então se eu coloco aqui, né, o título, prevalência de transtornos mentais comuns em hidroviários, que foi um estudo que eu fiz. Então, qual a pergunta a ser respondida, né? Então, qual a prevalência de transtornos mentais comuns entre trabalhadores hidroviários? Então, eu estou achando que vai ter uma prevalência, eu já estou dizendo que qual é, né? Inclusive, não era nem para dizer isso, era só para dizer assim, existe, né, fatores relacionados a transtorno mental, mas enfim, a gente sabe que todo mundo tem. Então, qual é a prevalência? Pode ser de 1, pode ser de 2, pode ser de 0. Então, o objetivo é descrever a prevalência e fatores associados. Então, você vai justificar, dizer o que é importante. Aí você tem que dizer que o trabalho é importante por causa da saúde mental, né? Porque é importante que a saúde do trabalhador tem muita relação com o ambiente de trabalho, né? E a forma que se organiza o trabalho, tal. Como que isso é feito nas revistas? Se vocês olharem aqueles exemplos que eu dei para vocês, a justificativa muitas vezes ela é jogada para antes do objetivo.
para terminar com o objetivo no artigo. Então quem está lendo vai ler, né, vai avaliar seu trabalho lendo 2, 3 parágrafos, depois vai procurar uma pergunta ou o objetivo, ou os dois, né? Eu gosto de deixar tudo claro, porque aí quem está avaliando vai ver assim, nossa, aqui está o objeto, aqui está o objetivo, né? E justificou antes, porque a revista às vezes não deixa fazer a justificativa separada. E isso vai facilitar muito a leitura do seu trabalho. Então os revisores, né, recomendam aceitar com revisão ou rejeitar o artigo. Então o editor de posse da informação, né, depois que os 2 ou 3 revisores viram, eles vão decidir. Então isso é um trabalho muito cansativo. Como eu falei para você, já trabalhei como editor de adjunto e é muito difícil. Você manda trabalho para vários revisores, eles não retornam. Aí você manda para outros e manda para outros e manda para outros e ninguém retorna. Aí você acaba tendo que ler o trabalho, às vezes dar o seu juízo de valor também, antes do tempo até, né? Então o próprio editor de área ele pode decidir se aquele tema é importante ou não, né? E aí ele já pode recusar falando para o editor-chefe. Então a primeira impressão, é isso que eu estou tentando falar para vocês, é muito importante. Então tem que fazer tudo com muito cuidado e organização. Então as tabelas são bem feitas, o estudo está conforme as instruções aos autores da revista, né? As referências estão no formato da revista, você verificou tudo pelo menos 3 vezes, né? Quando a gente faz lá a submissão, né, e você tem uma mensagem para o editor, você pode escrever ali por que aquele trabalho é importante, o que ele traz de novo, o que ele pode acrescentar, de onde que ele veio, né? E observe o formato dos outros artigos publicados naquela revista. Em caso de rejeição, você não deve desistir. E o mais precioso que eu acho hoje em dia, que são as sugestões dos revisores. Então, alguns revisores vão realmente ler o seu trabalho, outros não vão ler, né? Vão passar o olho e vão dizer, ó, rejeitado. E outros vão ficar lá um tempão lendo o trabalho, dizendo, isso aqui não está claro, não entendi isso daqui não poderia clarear, isso não bate com o objetivo. Então ele vai dar as justificativas dele de por que seu trabalho não pode ser aceito. Então você não deve pegar aquilo e jogar fora, você tem que pegar, fazer todos os ajustes necessários e depois você vai e manda para outra revista, né? A rejeição pode ser falta de experiência, né? Então com o tempo vocês acabam conseguindo. Então diversificar é uma estratégia de publicação, né? Então nunca parar de escrever. Então você está escrevendo sobre o seu tema e áreas correlatas, né? Crie um grupo igual o professor Cláudio já falou aí. Então vocês ajudem uns no trabalho dos outros, né? Mande artigos para diferentes revistas, mas não o mesmo artigo, né? Diferentes artigos. Concentre-se numa área de pesquisa, mas não escreva sempre sobre o mesmo assunto. Isso também é uma outra crítica que o pessoal faz no mestrado para mim. Porque você escreve sobre um monte de coisa. Eu falei, olha, a minha área é saúde do trabalhador mental. Mas eu também posso escrever sobre doença crônica degenerativa, porque o trabalhador tem doença crônica degenerativa. Eu sou professor de saúde coletiva. Eu posso escrever sobre saúde coletiva numa área específica. Então, assim, a gente tem que diversificar algumas coisas. Então, aqui como grupo é de trabalho, vocês podem escrever sobre a área de saúde do trabalhador em diferentes focos, né? E um ajudando o trabalho do outro. Explorar as ideias relevantes de outros artigos é muito importante para você construir o seu. Então, escrever com clareza, ver se as hipóteses estão claras, explicar as contribuições do seu trabalho, usar programas de apoio, né? Como os programas, por exemplo, para corrigir, né? Que ninguém usa o revisor de português do Office, é importante usar. Aí perguntaram de programa de plágio. Existe o CopySpider de graça na internet, mas você também pode utilizar outros aplicativos, né, que estão na rede. E você pode simplesmente recortar uma passagem e ver se seu trabalho ele tá com muita semelhança a outros estudos. Né? Antes de iniciar o trabalho, tem que fazer uma revisão de literatura, perder tempo você reestudando o que foi estudado, o que foi pesquisado e publicado nos últimos 5 anos. Né? Ler com regularidade, porque quanto mais você lê, mais você vai saber trabalhar com as palavras e com os conteúdos. Dê o seu artigo para um colega ler e opinar. Não publique livros antes do artigo, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam fantasiadas. Eu vou fazer um capítulo de livro, vou fazer... Só que você pode estar queimando uma coisa que poderia ter sido divulgada no meio e perder a originalidade daquilo, né? Fora que você dá os direitos para a editora, né?
buscar coautores que publiquem no seu campo, convidar eles para participar do seu artigo, né? Revezar a autoria dos artigos com seu colega numa equipe de publicação, igual vocês devem fazer no grupo de estudo. Não escrever na primeira pessoa, né? Então isso é uma outra coisa que eu observo muito. Então a gente tem que colocar lá, né? Não sou eu, nem, né? Então nem nós, e evitar criticar outros trabalhos, né? Porque às vezes aquela pessoa pode ser seu revisor. Então quando a gente vê lá essas coisas de colocar, né? Observa-se no lugar de nós observamos, né? O estudo aponta que, né? Igual de apontamos ou concluímos, não pode escrever conclusão na conclusão, tipo concluímos na conclusão. Não, você vai direto ao assunto, né? Esse estudo mostra que, então escolher um bom título, né? Seus trabalhos, é importante você não ficar citando muito os seus trabalhos, né? Não esses trabalhos seus publicados em revistas que são muito ruins, né? Porque aí você está dando um tiro no pé. Nossa, esse cara publicou e está citando um trabalho dele na revista C, né? Cite os trabalhos dos seus colegas quando tem uma relação assim com o conteúdo que você está estudando. Escolher a revista primeiro, conhecer a qualidade do artigo, né? Então você tem que sempre analisar e mandar para a revista condizente com a qualidade. Isso a gente já falou. E aqui seriam as dúvidas. E você, primeiro rascunho, né? Primeiro você escreve sem revisão, depois você coloca as ideias no papel, você pode fazer citações enquanto escreve, e isso aqui é uma coisa muito importante que você pode fazer também agora, depois dessa imensa palestra, aula, encontro, discussão. Título do seu artigo, né? O que você quer colocar no resumo, né? O que você vai colocar na introdução? Quais autores você pode citar na introdução? Qual é a sua dúvida de pesquisa? Qual o seu objetivo? Então, esses elementos que vocês vão estar fazendo numa folha de rascunho seria mais ou menos o seu recheio do sanduíche. Então, o que a gente está vendo na aula, nessa explicação, é você colocar aqui, fritar a carne, ter o hambúrguer, você ter o tomate, o ovo, né, para quem já for morrer logo de hipertensão e todas as doenças crônicas. Então tá tudo aqui do meio. O pão é aquilo que você vai fazer no final. O que é o pão? É um bom título, um resumo, né, que seria a parte de cima e de baixo, uma referência. Então essas coisas são importantes. Então a estrutura e organização do conteúdo, elas têm que estar de forma clara, né? Colocadas de forma clara. E aí sempre você está citando e fazer essa revisão, né, com os coautores, que aí é o que vocês estão fazendo. Então, o terceiro rascunho você corrige os erros de português, gramática, checa a ortografia, organiza citações e referência. Pode fazer do Word mesmo. Ver as normas da publicação da revista. Então, título bom é com 15 palavras, evitar subtítulos nas siglas, né? Super explicações. Então, você vai lá, o que é o coronavírus? 4 parágrafos, não precisa, entendeu? Deve ser atraente, chamar atenção, né? Explicitar até o máximo de 6 autores, segundo a ordem de importância, né? Que são os autores do seu artigo. Excluir colaboradores que não escreveram o artigo. Identificar, né, a instituição, isso você vai colocar lá embaixo, caso essa instituição onde você realizou a pesquisa, porque às vezes isso não pode por causa de critérios éticos, mas algumas revistas querem que põe, outras não. Incluir os dados, né, que permitam a correspondência com os autores. Outra dica importante, está quase acabando, incluir um resumo, a estrutura de 150 a 250 palavras, né, deve conter ao menos objetivo, método, resultados, depende da revista, né? Pode ser direto, ter discussão ou não, e conclusão. Eu não vejo tendo discussão, uma ou outra revista só que tem. Na introdução do artigo você tem que vir do geral para o específico. Então, coronavírus no mundo, coronavírus no Brasil, número de casos, com a relação com o seu objeto que você quer investigar, se é saúde do trabalhador, se é ambiente e tal, e ali aquele foco, a dúvida de pesquisa e o objetivo. Então o artigo é simples e curto. A metodologia cabe a descrição do desenho, como que você fez, todas as etapas, né, a sequência de tudo que você fez. Se for um estudo de campo, né, qual é a população, foi composta por quem, como se deu a coleta de dados, como foi feita a análise e discussão dos resultados.
Então aqui você tem que apresentar também uma coisa que é importante, né? Os achados mais relevantes. Então o título está lá dizendo qual a prevalência entre trabalhadores tal. Logo de início no resultado tem que estar lá, a prevalência encontrada foi de tantos por cento. Então assim, a pessoa já está vendo o que você se propôs na introdução. Utilizar a apresentação, né? Preferivelmente do texto, né? O tempo verbal no passado. Então esse estudo se deu, foi realizado, tal. Não utilizar verbos no futuro. Muita gente pega recortes de projeto, né, e o verbo está no futuro. A discussão deve mostrar as relações entre os fatores observados, explicar o significado dos resultados e extrair, né, o que é mais importante para sugerir novos estudos, estabelecer a conclusão onde você deve responder a pergunta que você fez ou o seu objetivo e sugerir novos estudos na área, né, ou alguma lacuna que ficou aberta e você não conseguiu responder. Na sessão de agradecimento, quando tem, ou se você for fazer, falar da colaboração e das instituições. Então, por exemplo, tem gente que é bolsista PIBIC, CNPq, que é bolsista de pós, né? E não coloca lá agradecimento à CAPES ou à CNPq, né? E você foi bolsista, e você tem que agradecer. Eles não são autores, mas merecem agradecimento. Enumerar as referências, excluir as referências que não foram citadas no texto, e aí sim você vai fazer a referência a Vancouver. Então é importante que a gente tenha uma introdução um pouco pequena, o desenvolvimento de 6 a 7 páginas, de 10, ou a conclusão e considerações finais, meia página. Então, assim, o que tem mais? O desenvolvimento, né? Que é o método, resultado e discussão. O que tem menos? Introdução, conclusão. Então essa é a parte final. Para a gente poder escrever é necessário ler muito. Então temos que ler bastante para poder conseguir escrever bem. Então era isso aí que eu queria falar para vocês. Como eu falei no final, acabei falando demais, mas se eu desfixar com o Cláudio aqui, que eu deixei que ele estava falando. E aí é isso, gente. Dúvidas eu vou abrir aqui. Falei pra caramba, ó, 17h53. Mas vamos ver aí as dúvidas. Parabéns. Nada, eu que agradeço. Essa troca, Jorge, tem que acontecer. São muitas coisas, né, que a gente precisa estar contribuindo, né? Tem muitos detalhes. Obrigado, Maritza. Obrigado, Liliane. Conseguiu trazer, né, duas horinhas, né? Tentando. Coisas assim que em poucos momentos as pessoas têm chance de ouvir, né? Porque a gente acaba fazendo artigo a partir do que foi feito, a gente vai vivendo o artigo, a gente não ouve, a gente tem algumas possibilidades de algumas pessoas, mas a maioria das vezes não é assim facilitado. Faça dessa forma, pense assim, já muda muito demais. Alexa. Eu queria falar duas coisinhas em relação à questão da produção do artigo. A gente tem uma necessidade, né, de produção, porque a gente está dentro da área acadêmica, faz parte da construção curricular, faz parte de uma construção de um grupo que discute determinados assuntos. Isso não é uma questão que eu quero ou não quero fazer, é uma questão que é uma necessidade de grupo de pesquisa, faz parte do contexto acadêmico. Também o artigo para esses grupos, né, que a gente está integrado, para eles sobreviverem, para eles serem visíveis, precisam ter essa produção. Esse formato de, né, manutenção desses grupos de pesquisa. Eles existem, não é para se encontrar para tomar cafezinho, né, assim como a gente tomava antigamente, comer bolinho, aquelas coisas, não é só isso. Também trazer, né, e fazer com que isso que foi produzido seja consumido para quem pratica, para quem está na ponta, dentro da nossa área principalmente. E as pessoas precisam disso, elas estão trabalhando muito e com pouco tempo de fazer o que a gente está fazendo. Já que a gente está aqui dentro, a gente tem a oportunidade de estar integrado, a gente tem a obrigação de fazer esse exercício que outras pessoas não podem fazer. Então é excelente, então é interessante a gente entender, né, o que é o produto final de um núcleo de pesquisa, que é um artigo publicado e dando o que a gente chama de visibilidade, tanto para quem pesquisou, mas para as pessoas que precisam dessas informações. Tá? Então é um caminho, não tem como a gente não ser de outra forma. Então, proporcionar discussões, proporcionar pensamentos, refletir sobre eles é um exercício que o núcleo desenvolve e é o que a gente tem que estar proporcionando. O Jorge traz aqui de uma forma bastante didática, daquele formato que ele tem, que eu gosto muito dele, chamado de Cláudio Messias Bolsonaro, que a gente tem essa intimidade, que eu gosto muito. Não, eu sei, Cláudia, que não é, tá?
Eu sei que não é, Cláudia. Eu sei que não é. Mas aí eu faço isso de propósito, por ver se o pessoal tá prestando atenção no que eu tô falando, entendeu? Fico fazendo as piadinhas e tal, aí o povo vai, presta atenção. Ele fez entendi. Eu falei, então ninguém entendeu. É.